Olá pessoas, eu sou Maurício, veterinário, e esse é o meu canal Amigo dos Bichos. Vem comigo, vamos responder umas perguntas. O Gustavo me pergunta: boa noite, eu tenho um filhote Jack Russell de 4 meses que parece ligado no 220. Será que um dia ele vai se acalmar? Olha, tem dois aspectos que explicam essa energia toda, tá? Primeiro é a raça dele, o segundo é a idade. Vamos lá. O Jack Russell, como toda a família dos Terrier, são cães enérgicos que guardam por grande parte da vida adulta, mais ainda na juventude, uma energia vital incrivelmente alta. Por isso que eles são especialmente indicados para famílias com crianças, porque as brincadeiras são constantes. Bom, além disso, 3 meses é o início do período de descoberta. Esse primeiro ano de vida é o ano da juventude do cachorro, então tem muita energia para queimar. Para você ver, esse primeiro ano é o ano em que um cachorro de uma raça pequena atinge o tamanho adulto. Mal comparando com o humano, equivale aos 15 primeiros anos de idade de um jovem adulto, tá? de um adolescente. Além disso, o Jack Russell é um dos cães da família dos Terriers, é um dos mais enérgicos. Então ele adora brincar, ele adora correr, ele adora gastar essa energia vital. Tem uma coisa que pode ser feita, que pode canalizar essa energia, são as atividades regulares, sem muito exagero, porque se você começar a fazer atividades de campeão com o jovem Jack Russell, ele vai ele mesmo virar um campeão e vai precisar dessas atividades o tempo todo. Então, um bom equilíbrio entre atividades regulares e o famoso enriquecimento ambiental. Dá para ele brinquedos que possam ser consagrados a ele e só a ele. E esses brinquedos, ele vai poder brincar, tentar destruir, fazer o que quiser. Esses brinquedos não podem ser uma sandália velha, porque senão ele não vai saber a diferença entre uma sandália velha e uma sandália nova. E quando ele pegar a sandália nova, ele vai acabar com a outra sandália. E existe uma solução ideal, que é também uma solução polêmica, mas que resolve esse problema de uma forma perfeita. Sabendo-se que o cachorro é um animal de matilha, ele precisa dos companheiros, e é por isso, aliás, que ele se volta a você tentando te chamar pra brincar e tudo isso. Por que não dá um irmãozinho pra ele? 2 cães fazem companhia um pro outro, então o cachorro não se sente sozinho. E ter 2 cães não é o dobro do trabalho de ter um cachorro. E a muitos níveis é mesmo mais fácil ter 2 cães do que ter um só, porque a matilha fica fechada. E uma coisa que é importantíssima, independente de pegar um segundo cachorrinho ou trabalhar só com essezinho que você tem, é o fato de que você é o líder da sua matilha. Você é o líder da matilha dele. Ele faz parte da sua família. Você faz parte da matilha dele. E você é o líder. Então você dá os limites, fixa os limites. E vamos nós para uma outra pergunta. A Elaine perguntou: como um criador acha coragem para vender esses filhotes fofinhos? Eu não conseguiria. Essa é uma pergunta clássica. Tá? Mas tem que entender algumas noções que todo criador apaixonado tem que ter, tem que aprender. Primeiro é saber que o momento da venda de um filhote é um momento de alegria, de festa, de energia positiva. Tá? No meu entender, esse momento é um dos pontos altos da vida do criador. A gente é criador porque amamos bichos, mas existem diferentes nuances entre o amor e a posse. Tá? Quem ama não precisa necessariamente possuir. Existe um outro aspecto também. Nós, os criadores, tentamos sempre deixar claro no seio da nossa família, e mesmo para nós mesmos, que os nossos cães são os reprodutores. Esses são nossos. Nós cuidamos e são os nossos cães, e enquanto os filhotes eles são destinados a assumir um papel em outra família. Uma vez que tudo isso é claro desde o início, não existe aquele luto pelo fato do cachorrinho ter partido para uma outra família. E as coisas são muito mais fáceis desse jeito. É claro que a gente sempre reserva alguns filhotes que assumem um lugar na criação, né? E esses também são nossos. Mas eu acho importante essa diferenciação entre o amor e a posse, porque amor também é renúncia, e você tem que saber entregar, você tem que saber oferecer, e isso vem junto no pacote. Espero ter respondido a tua pergunta. A Beth me perguntou: eu tenho um cão adulto e eu queria comprar um filhote, mas tenho medo que o cachorro adulto se mostre agressivo em relação ao filhote. Isso pode dar certo? Olha, na minha opinião, sempre dá certo. Porque o cachorro é um animal que gosta e precisa viver em matilha. Precisa viver em grupo. Os amigos dele já dizia Aristóteles que o homem é um animal social, o cachorro é mais social ainda. É importante que a aclimatação se faça de uma forma correta, com muita paciência e muito respeito da hierarquia. Ora, o que acontece quando um filhotinho acaba de chegar? Todo mundo fica em torno do filhotinho, as crianças querem pegar, eles brigam para ficar com aquele filhotinho no colo, e o cachorro que já está lá não entende isso tudo. Então, é motivo de ciúme. E essa ciumeira não é legal.
tá? Então, é necessário no início, mas é um iniciozinho, tá? Às vezes isso leva algumas horas só, pode levar alguns dias, mas no início você deve ignorar o filhote, que aliás tem mais o que fazer, reconhecer o território, entender onde ele está, saber quais são os locais em que ele pode ir e os que ele não pode, se esconder embaixo do armário para tentar ver o que está acontecendo. Então o filhotinho já tem o que fazer. E você dá completamente atenção ao cachorro que já estava lá, que vai se sentir reconfortado em relação ao local que ele merece ter nessa hierarquia. Afinal de contas, ele já estava lá, então ele é graduado, ele tem mais importância do que o que chegou. Isso evita as crises de ciúme. Logo um está deitado em cima do outro, estão brincando, ou pelo menos estão tendo uma coexistência pacífica muito agradável, se o cachorro adulto for muito velho, tá? E uma vez que ele aceita velocidade de cruzeiro, pode acontecer no final de um ano e meio, quando o jovem filhote se tornar adulto, que ele tente colocar em questão a hierarquia que já estava pré-estabelecida com o antigo que já estava lá. Normalmente, essas coisas se fazem, esses aspectos se desenrolam de uma forma quase subliminar. A gente não percebe, tá? Mas é a história de um cachorro ceder a passagem para o outro, baixar o olhar, e a partir daí a hierarquia já está recomposta. Às vezes tem briga, tá? E quando tem briga, a gente tem que tomar muito cuidado, especialmente quando são fêmeas que estão prestes a entrar no cio, porque tem o ciclo hormonal de cio. A gente vai falar disso mais para frente também, mas um pouco antes do cio, as fêmeas estão um pouquinho mais agressivas entre elas, tá? Enquanto macho e fêmea quase nunca dá problema, e entre machos o problema é aquela reversão de hierarquia quando o cachorro recém-chegado é mais agressivo do que o outro. Então isso pode transvasar, pode transbordar. Em casos de muito difícil resolução, a castração pode resolver o problema. Tá? A castração é um método cirúrgico que resolve muito problema psicológico no caso dos cães, justamente por causa dessas hierarquias. E quando o objetivo não é a reprodução, a castração é até melhor. O cachorro não levanta mais a pata, se acalma um pouco em relação a toda aquela parte de hormônios masculinos que jogam sempre, pelo menos de uma forma secundária, na agressividade. Então a castração pode ser uma boa solução. Se mesmo assim isso não funcionasse, ou se a castração não pudesse ser aplicada, pegar um educador especialista, que esse resolve qualquer problema, um educador confiável, com boas referências, que você pode encontrar nos grupos Facebook, nas redes sociais de uma forma geral, tá? E esses fazem milagres e pode-se acreditar neles. Hoje em dia, esses adestradores, eles podem fazer um papagaio andar de bicicleta. Você imagina se eles não fazem um cachorro se adaptar, hierarquicamente falando, no seio de uma família ou da matilha dele, né? O Felipe me perguntou quais são os filhotes que eu produzo, quais raças eu crio. Olha só, esse canal não é um canal para venda de filhotes. Ele é destinado aos tutores, veterinários, criadores de todas as raças. Então, por motivos éticos, eu vou deixar essa pergunta sem resposta. De qualquer forma, eu parei de criar já há algum tempo. Eu tenho meus cães, de vez em quando eu tenho uma ninhada, mas isso é a nível puramente amador e para o meu prazer pessoal. Já criei muito, mas isso eu vou deixar também para um vídeo de apresentação um pouco mais detalhado que eu vou fazer, porque já me perguntaram, já me pediram para mostrar um pouquinho meu pedigree. Então eu vou deixar esse aspecto para um vídeo de apresentação que eu vou fazer proximamente. Contar um pouquinho quais são as raças que eu criei, onde, quando, como, por quê. Tá bom? Uma última pergunta, é a Júlia que deixa essa pergunta. Ela levou o gatinho dela para castrar numa ONG. E algum tempo depois, ela tem a impressão de que os testículos continuam lá. Ela me pergunta se eventualmente é possível que os testículos tenham descido depois. Eu não acredito nessa hipótese, porque se o veterinário que realizou essa castração não tivesse tirado os 2 testículos, ele teria obrigatoriamente que fazer um relatório dizendo que um ou os 2 testículos não estavam lá. Isso é uma questão ética fundamental, não acredito que seja essa hipótese. É preciso saber que a castração é uma cirurgia de ablação de um órgão terminal.
E em qualquer ablação de órgão terminal, que seja a retirada dos testículos, que seja a perda de um dedo ou a perda de um membro, sempre existe um problema, um pequeno problema pós-operatório, que é a presença de edema. Então é muito frequente, na medida em que o veterinário não previne o cliente, é muito frequente que uma semana depois de uma castração de um filhote macho, o cliente tenha a impressão que os testículos ainda estão lá, porque o local fica edemaciado, a bolsa escrotal fica cheinha, fica redondinha, como se os testículos estivessem lá. Evidentemente, ao toque, à palpação, as estruturas são completamente diferentes. Um testículo é móvel, enquanto esse edema é bem túrgido. E esse aspecto, que é completamente normal no pós-operatório de uma castração de macho, esse edema ele se absorve devagarinho no final de 2 ou 3 semanas. Tudo isso é completamente normal. Ora, pode acontecer relativamente raramente que esse edema, ao invés de ser absorvido, evolua numa espécie de fibrose, é um granuloma que se faz porque o tecido conjuntivo que pegou o lugar do edema acaba se organizando e virando um granuloma. Mais uma vez, a impressão que deixa é que os testículos talvez estejam lá ainda, mas a palpação, as estruturas são completamente diferentes, muito menos móveis, e é muito fácil de chegar a essa conclusão a um exame clínico acurado. Então, não acredito que os testículos estejam lá. Ainda por cima, Júlia relata que o comportamento do gatinho mudou, e ele está mais calmo, e ele é menos agressivo, e é preciso saber que esse comportamento, essa alteração de comportamento que segue uma castração, ela acontece calmamente no final de 2 ou 2 meses e meio, que é o tempo para a baixa das doses hormonais circulantes. Então é normal que essa mudança de comportamento aconteça somente depois de 2 meses após a cirurgia. A mesma coisa para o risco de eficiência reprodutiva. Um animal recém-castrado, se ele cruzar, ele pode ainda ter alguns espermatozoides residuais, e é evidentemente raríssimo que isso aconteça, mas matematicamente é possível que um animal recém-castrado consiga ainda engravidar. É sempre melhor esperar uns 2 meses antes de misturar os alhos com os bugalhos. Tá bom? Então, com essa pergunta, nós terminamos hoje essa sessão de bate-volta, e eu aguardo as dúvidas e perguntas de vocês. É com o maior prazer que eu voltarei aqui para responder, na medida do possível, e agradeço o apoio de vocês, agradeço o like e a inscrição no nosso canal. É isso que faz o canal continuar forte e continuar vivo. Abientô para um outro vídeo.